Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente ao teatro. Hoje eu vou falar sobre 10 peças importantes da dramaturgia universal. Estou aqui, vestido hoje nesse vídeo com a camiseta da peça Alto da Compadecida, uma produção de 2002 do Depósito de Teatro. E então mande aí a camiseta do seu grupo ou da sua peça para eu usar aqui no canal e poder estar fazendo o vídeo vestindo a camiseta do seu grupo ou da sua peça, tá certo? Manda aí, tamanho G ou GG. Nosso assunto de hoje, 10 peças importantes da dramaturgia universal. 10 peças que eu destaco porque acho que devem ser lidas por todo pretendente a ator, diretor ou dramaturgo. Essas peças devem ser lidas muito pela sua importância dentro da dramaturgia do mundo inteiro, mas também porque elas vão nos dar uma base, uma familiaridade com a leitura de textos dramatúrgicos, que é um pouco diferente de ler daquilo que a gente está acostumado, que é a história em quadrinho, prosa, romance, contos, poesias, né, que nos ensinam nas escolas. Então fica faltando a literatura dramática. E aí às vezes a gente chega, começa a fazer teatro e não teve contato com a literatura dramática. Então essas peças é importante também para nos familiarizar, né, nos tornar familiar aquele tipo de diferente de literatura. A primeira peça que eu destaco é o Édipo Rei, do Sófocles, um tragediógrafo grego que está entre os 3 mais importantes autores da tragédia grega. O filósofo Aristóteles, ele destacava o Édipo Rei como a peça mais bem escrita, a tragédia mais bem elaborada, mais bem escrita, dramaturgicamente falando, né? A estrutura dramatúrgica da peça é incrível mesmo. As surpresas, os mistérios, a evolução dramática da história, da fábula, é fantástica, é fantástica. Então, é uma peça que deve ser lida e conhecida por todo mundo. A segunda peça que eu destaco é o Macbeth, de William Shakespeare, um autor famoso, né, um gênio do teatro. Poderia ser tantas peças dele, eu poderia estar indicando Romeu e Julieta, tão conhecida. Os críticos, como Harold Bloom, eles trabalham em cima das peças do Shakespeare e chegaram à conclusão que o Macbeth, o Hamlet e o Rei Lear são as 3 peças mais bem construídas dramaturgicamente pelo Shakespeare. São peças das quais os críticos não têm quase nada a dizer. Olha só, né, a que ponto eles chegam, certo? Então as análises das peças do Shakespeare chegaram a essa conclusão, determinando que essas 3 peças são as mais bem escritas, né, as mais bem tramadas dramaturgicamente pelo senhor William Shakespeare. Eu destaco Macbeth porque eu acho que ela é a tragédia mais sinistra e também porque existe uma história do teatro dizendo que essa peça é amaldiçoada. Então, os atores daquela época, de uma época, né, mais antiga, não falavam o nome da peça, eles não diziam, eles chamavam a peça escocesa. Quando queriam se referir a essa peça amaldiçoada, eles diziam: ei, quem sabe a gente faz a peça escocesa, certo? Porque era atrair a maldição falar o nome da peça. Não vou dizer de novo, então, a peça que eu acho que é a segunda. A peça número 3 é Um Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen, um norueguês que é considerado o pai do drama moderno. Eu já tive a oportunidade de falar num outro vídeo aqui do canal do Teatro, nessa figura que no final do século XIX, lá pelo ano de 1880, ele causa uma virada na dramaturgia internacional
Não com essa peça, com Casa de Bonecas, que eu poderia ter sugerido aqui também. Os espectros dele é muito bonito. A Dama do Mar, ele tem uma série de textos muito bonitos. Mas eu estou destacando Um Inimigo do Povo, porque é uma peça muito política desse autor, que era muito político e criticava, trabalhava numa crítica dentro da sua cidade, da sua comunidade, assim, né? Trabalhando por princípios humanos melhores do que aquele que ele observava na sua cidade. A peça número 4 é A Gaivota, do Anton Chekhov. Não podia deixar de fora os russos, né? Eu poderia indicar Máximo Gorky, com Os Pequenos Burgueses. Poderia indicar o Nikolai Gogol, para quem gosta de comédia, então eu indicaria Nikolai Gogol com o Inspetor-Geral. Essa peça também é um primor de construção dramatúrgica. O Chekhov também, ele é dessa época do Ibsen, ele também vem causando uma transformação na dramaturgia no mundo inteiro, né? Essa peça ela foi apresentada na Rússia, em Moscou, e foi um fracasso total. E então ele levou até o Stanislavski, o Chekhov levou a peça para o Stanislavski conhecer, e o Stanislavski então transformou essa peça num sucesso, fez uma outra montagem da peça, seguindo seus preceitos, né, de interpretação, o estudo, o método Stanislavski, então, que pode ser motivo, né, para a gente fazer um outro vídeo. Mas então o Stanislavski, usando o método Stanislavski, que propriedade, né, ele tinha para usar isso, ele constrói então uma segunda montagem da Gaivota, que se torna um sucesso e que revela a beleza desse texto, A Gaivota. Também desse autor, é claro, poderia ter outras peças para indicar. A peça número 5, que eu destaco, é Os Fuzis da Senhora Carrard, de Bertolt Brecht, um autor alemão que eu incluo também na categoria de gênio, né? Brecht era um gênio, Brecht era dramaturgo, era diretor de teatro, era ativista político, era poeta, era teórico do teatro. Ele inventou um outro sistema de interpretação, um tipo diferente de interpretação, né, o chamado distanciamento, que também pode ser motivo para um outro vídeo aqui do canal para a gente tratar disso. Mas então, Nos Fuzis da Senhora Carrard é a minha indicação como leitura, né, como peça do Brecht, mas poderia ser Mãe Coragem e Seus Filhos, poderia ser O Círculo de Giz Caucasiano, que é muito bonito. O Brecht ele vive antes do nazismo, né? E aí ele trabalha contra o nazismo. Aí ele vive todo o período nazista, onde ele é um perseguido, ele tem que se mudar, ele vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos, e aí vive o pós-nazismo, quando ele volta, né, para a Alemanha, em Berlim, depois da guerra e tal, e vive um breve período comunista, com todas as honras, e aí criam o Berliner Ensemble, e toda uma festividade em torno daquele grande autor que era o Brecht, né? A Alemanha pode então comemorar o Brecht, o que não dava para fazer antes, durante o nazismo. A peça número 6 não poderia ficar de fora, Esperando Godot, de Samuel Beckett, outra grande virada na dramaturgia, né? Vem o chamado Teatro do Absurdo, com o Beckett e o Ionesco botando a dramaturgia de cabeça para baixo, mas ainda dentro de uma estrutura dramatúrgica chamada clássica, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aqui, poderia eu estar indicando Fim de Partida, mas vou ficar com Esperando Godot, que é a mais conhecida e também tem uma estrutura dramatúrgica importante, assim, que todo mundo conheça. A peça número 7 é Volta ao Lar, do Harold Pinter. Esse cara é um dramaturgo inglês que fez um sucesso nos anos 60, início dos 70, por aí, né, e ganhou um prêmio Nobel como autor. Ele tem diversas peças também, tem o Zelador, que é muito bonito, mas eu vou ficar com essa indicação, Volta ao Lar. A peça número 8 é Longa Jornada Noite Adentro, do Eugênio O'Neill. Eu li
praticamente todos os textos do O'Neill, é fantástico, todos que eu consegui ler em português. É fantástica a obra dele. Ele tem uma tragédia, que são 3 peças, uma trilogia trágica que é muito fantástica, né? E tem essa longa jornada noite adentro, que mostra a destruição de uma família e do sonho de vida norte-americano, né? Fantástico, Eugênio O'Neill. A peça número 8. A peça número 9 entrou na lista não só porque é um texto famoso, mas porque ele é uma construção, uma obra-prima da construção dramatúrgica, né? É Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams, é um autor também norte-americano, quase contemporâneo do Eugênio O'Neill. E também eu poderia estar indicando o Arthur Miller, que tem A Morte do Caixeiro Viajante, por exemplo, que também é um texto clássico e fantástico assim em termos de construção dramatúrgica. E a peça número 10, a gente aí vem para a nossa prata da casa, Nelson Rodrigues e O Vestido de Noiva. O Nelson também, né? Eu poderia indicar diversos textos. A gente poderia fazer um vídeo aqui do canal do teatro sobre o Nelson, tá aí uma ideia que eu lanço para mim mesmo. Então fica aí a dica, o Nelson Rodrigues. Eu poderia estar indicando A Falecida, poderia indicar Bonitinha, Mais Ordinária, mas vou ficar com O Vestido de Noiva, que é um clássico, né? É uma mudança, um giro no teatro nacional. E aí, se quem for se dedicar a estudar a história do teatro, vai ter O Vestido de Noiva e o Nelson Rodrigues como um marco da literatura dramática, ele como um marco da literatura dramática nacional, e O Vestido de Noiva como um espetáculo dirigido pelo saudosíssimo Ziembinski, como o espetáculo marco numa virada do teatro brasileiro. Então aí está as 10 peças importantes do teatro que devem ser lidas e conhecidas por qualquer pretendente a ator, diretor ou dramaturgo. É isso aí, vou ficando por aqui. Tchau para todo mundo e até. Não esqueça, se curtiu, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, manda para cá os seus assuntos, as suas... Vamos trocar, vamos compartilhar.